Se você tem um imóvel de aluguel ou pensa em ter um, imagina só, ter um inquilino que paga em dia, ele não te dá problema, cuida bem do seu imóvel e se você precisar, você arruma outro facilmente. A gente sabe que esse seria o cenário perfeito, mas infelizmente ele não existe. E nesse vídeo eu vou te explicar um fator crucial que muitos esquecem na hora de alugar. E se você ainda não me conhece, meu nome é Adriano Barbosa, tenho aí mais de 15 anos nesse mundo das finanças e já gastei aí mais de 100 mil entre livros, cursos e mentorias para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Mas, direto ao assunto, novamente, vamos lá. Duas perguntas muito importantes, que é o quê? Quando você está considerando alugar o seu imóvel, você sabe se o valor do aluguel está dentro do valor de mercado? E essa aqui é a pergunta crucial. Existe prêmio pelo risco que estou correndo ao alugar o meu imóvel? Essa pergunta aqui, a grande maioria não sabe responder. Então, eu vou mostrar aqui como responder cada uma delas no detalhe para você entender se o valor que você está cobrando hoje está dentro do mercado e se existe prêmio pelo risco que você está correndo. Então, vamos lá. Como responder cada uma dessas perguntas? Então, vamos aqui à primeira, que é o quê? O aluguel do imóvel está dentro do valor de mercado? Como que a gente faz isso? A gente vai ter que encontrar um número chamado yield do aluguel. Quem investe em fundos imobiliários ou entende um pouco de mercado sabe o que isso aqui significa, mas vamos colocar agora especificamente dentro de um imóvel físico seu que você aluga. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do aluguel, esse número aqui, você consegue ter uma base mais ou menos pela sua região. Eu já vou mostrar uma ferramenta aqui lá da FIPZAP, que ela mostra esses números aqui para a gente ter uma ideia, se a gente está dentro ou fora. Mas o valor, vamos supor aqui que a gente tem um imóvel de 500 mil e a gente vai cobrar R$ 2.400 por mês de aluguel. E aqui um detalhe importante, esses 500 mil aqui, ó, é o valor de venda líquido. Aqui muita gente comete o erro de colocar o valor de compra. E não é. Por quê? Se você vende esse imóvel e pega esse dinheiro para investir em outro lugar, a gente tem que fazer a comparação de números na mesma base. Então, por exemplo, você não pode comparar a rentabilidade que esse imóvel vai te dar no valor de compra em relação ao valor que você teria investido em outro local, porque esse seria o valor de venda líquido. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que comparar o valor de venda líquido que a gente tem para ver a rentabilidade desse imóvel e esse mesmo valor a gente compara com outro tipo de investimento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Resumidamente aqui, nós vamos pegar então esse valor de 2.400, vamos multiplicar ele por 12 e ele vai dar o valor aqui de R$ 28.800 por ano. E a gente vai dividir isso aqui por 500 mil. Vai dar essa taxa aqui de 5,76% ao ano. Esse valor aqui, o que você vai fazer com ele? Você vai ver se você está dentro ou fora do mercado. Eu vou te mostrar aqui a planilha que você tira lá no site da FIPZAP, mas só para você ter uma ideia, ó, em dezembro de 2024, esse número para imóveis residenciais estava na faixa de 6% e para imóvel comercial estava na faixa de 6,7%. Esse nosso exemplo aqui dando 5,76 está um pouco abaixo, mas não está tão fora. É aqui que você consegue descobrir se esse valor de 2.400 no final das contas está fazendo sentido ou não. Vou mostrar aqui agora a planilha rapidamente para vocês verem como que ela funciona. Essa aqui é a tabela, você consegue baixar ela lá no site da FIPZAP. E o número que interessa aqui para a gente, você vai ver que tem a parte de imóvel residencial e imóvel comercial, mas o importante aqui para a gente é essa área aqui, ó, rentabilidade do aluguel yield. O valor que eu peguei aqui, ó, lá que eu mostrei lá, é esse aqui, ó, 6,1. Ele mostra a média de várias cidades, de vários estados. Então aqui tanto para imóveis residenciais quanto aqui para imóveis comerciais. Aqui no canto você vai ter algumas cidades, não todas, obviamente, as mais populosas, vamos dizer, e aqui você consegue ter o valor, ó, o preço médio, por exemplo, Ribeirão Preto, Guarulhos, Campinas. Você consegue ter o preço médio do valor por metro quadrado do aluguel. E aí você, extrapolando isso para mensal, você consegue ter o valor da taxa aqui. Então você pode ver que tem lugares que é mais alto, por exemplo aqui em Santos,
e lugares mais baixos, por exemplo, aqui em Guarulhos. Então, cada região, por isso que imóveis depende muito de onde você se localiza. Então, imóveis mais locais com os imóveis mais caros têm uma taxa de retorno ao ano mais alta e mais baixo proporcionalmente aqui no caso. Então, cada região é uma, você tem que entender o seu número, mas aqui você consegue ter uma base, esse 6% seria uma base nacional, tá? Então, vamos voltar lá para a apresentação agora. Então, ok, a gente descobriu agora se esse número que nós já encontramos aqui, que foi o quê? A gente pegou esses 2.400, multiplicou por 12, que deu esses 28.800, e dividiu 28.800 pelo valor de venda líquido do imóvel. E chegamos em 5,76 e vimos que esse valor não está tão fora, mas está um pouco abaixo da média nacional. Aí você tem que achar esse número e correlacionar ele com a sua cidade, na sua região, para ver o que está acontecendo, se você está abaixo ou acima ou dentro do valor. Então, vamos agora para a próxima pergunta, que é a que geralmente as pessoas não sabem responder, que é o quê? É essa daqui em relação ao prêmio de risco. O que significa isso? Quando você aluga um imóvel, o que acontece? Não é certeza que você vai alugar, você não sabe quanto tempo vai demorar para alugar. Então, por isso que existe a vacância. A gente tem que considerar esse número dentro dos nossos cálculos. Existe também a questão da inadimplência, por mais que você encontre alguém, essa pessoa não paga. Você tem que separar um valor para manutenção. O imóvel, ao longo do tempo, ele vai se degradando, então você tem que pintar alguma reforma que você precisa fazer. E, em alguns casos, caso não seja você mesmo que faça essa administração, você geralmente paga 10% para a imobiliária, para ela cobrar o inquilino, para ela dar alguma assessoria caso você precise. Esse valor aqui a gente também tem que colocar na conta. Então, o que a gente vai descobrir aqui? É a taxa de capitalização. Esse aqui é um cálculo, como se diz, abreviado, resumido. O certo é você pegar esses números, pegar todas as suas variáveis aqui e ver esse número exato. Aqui eu estou fazendo uma aproximação, que eu estou multiplicando por 0,8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do yield que a gente encontrou lá em cima, que é aquele 5,76, e multiplicar por 0,8. Ou seja, a gente está retirando 20% daquele resultado como forma de considerar esses itens aqui. Vacância, inadimplência, manutenção e outros itens aí, caso você ocorra no seu caso. Então, quando a gente faz essa multiplicação, esse número cai de 5,76 para 4,6%, certo? E detalhe, esse 0,8 aqui, eu estou considerando esses itens. Vamos supor que você mesmo faça a administração. Então, esses 10% aqui não vão entrar. Você pode multiplicar por 0,9. Claro que é só uma aproximação. Quando você realmente for fazer isso de uma forma mais profissional, você tem que ter esses números exatos. Essa conta rápida serve para você ver a viabilidade ou não daquele negócio pelos números que você está pagando e tal. Não só pagando, mas pelo número de venda, caso for o valor de venda, certo? E aí vem a pergunta, o que fazer com esse número? O que a gente faz com esse número que a gente encontrou? Então, qual que é o ideal? É a gente comparar com uma aplicação financeira com características parecidas. Então, por exemplo, quais são as particularidades de um investimento em um imóvel? O imóvel tem a valorização a longo prazo pela inflação, você recebe um aluguel mensal, é um investimento de longo prazo, considerando aí mais de 10 anos, tem uma baixa volatilidade, ou seja, o preço de venda dele, caso você coloque no mercado para vender, ele não vai oscilar. Se hoje ele vale, sei lá, os 500 mil, ele não vai cair para 400 semana que vem e depois voltar para 600 depois de 2 meses. Ele vai se manter estável por um bom tempo. E aqui tem um risco gerenciável. No caso aqui, você entende os riscos que está correndo, está na sua mão, você consegue ver o global da coisa. Não existem, como se diz, não tem nada escondido ali. Você está vendo quais são as variáveis, você entende o negócio, se for algo que você já faz principalmente, então você consegue gerenciar esse risco. Então, o que a gente vai fazer agora? Qual aplicação financeira tem características parecidas? Então, nós vamos aqui procurar dentro desse infinito número de ativos aqui, nós vamos encontrar qual é aquele que tem características parecidas com os imóveis para a gente fazer uma comparação. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, vai ajudar a gente a fazer essa análise.
Então vamos lá, começando aqui. Aqui no canto eu coloquei as particularidades dos imóveis, né? E nessa parte aqui estão os ativos financeiros para a gente fazer a comparação e entender qual deles aqui chega o mais próximo possível das características dos imóveis. Então, começando aqui na parte de LCI, LCA e CDB, qual deles aqui que tem uma correlação, uma correção direta pela inflação? Você consegue encontrar LCI, LCA e CDB que tem essa característica. Vamos fazer assim por linha, tá? CRI, CRA e debênture, a gente também encontra ativos que têm correção, então, por exemplo, IPCA mais alguma coisa. Ações e FIIs no longo prazo, eles também trazem essa correção pela inflação. Você não acha diretamente um IPCA mais alguma coisa, mas eles tendem a corrigir a inflação a longo tempo, porque as empresas repassam essa inflação por os clientes e os fundos de investimento imobiliário, eles corrigem o aluguel no caso. O tesouro pré-fixado, ele não tem, você não consegue achar diretamente, e se você trava o seu rendimento e a inflação ela aumenta, então você acaba não corrigindo ela diretamente, então esse aqui ele não entra como característica. O Tesouro Selic, ele até certo ponto corrige, porque a Selic, no caso, ela sobe para combater a inflação, então você acaba tendo essa compensação. E o Tesouro IPCA, com certeza, né? Aqui foi feito justamente para isso, para você ter essa correção pela inflação. Próximo item, a renda mensal. No caso aqui, são raros, mas você encontra alguns ativos que LCI, LCA e CDB que pagam a renda mensal. O CRI, o CRA, debêntures você também encontra. Ações e FIIs você tem os dividendos. O Tesouro Selic, o Tesouro pré-fixado, ele não tem o juro semestral no caso, então a gente pula ele aqui também. Não, desculpa, o pré-fixado ele tem, quem não tem é o Tesouro Selic, certo? O Tesouro Selic não tem o juro mensal, o juro semestral. E o IPCA a gente também encontra o juro semestral. Aqui no caso do Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA, não é mensal, ele é semestral, mas é uma característica parecida, né? A gente nunca vai encontrar tudo 100% igual. LCA, LCI, LCA e o CDB, no longo prazo, a gente é raro, muito raro, então eu nem vou colocar aqui, mas um ou outro você encontra, mas é bem difícil você achar. CRI, CRA e debênture você tem, para prazos mais de 10 anos. Ações e FIIs são de longo prazo. O Tesouro pré-fixado você também encontra. Já aqui no caso do Tesouro Selic a gente não tem ele para longo prazo, e o Tesouro IPCA a gente tem também. Agora a questão de volatilidade. Título de renda fixa, né? Então ele tem uma baixa volatilidade. Aqui no caso, CRI, CRA e debêntures também, por serem ativos de renda fixa. Obviamente, ações e fundos imobiliários são voláteis, então não tem a baixa volatilidade. E o Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic e o Tesouro IPCA também tem uma baixa volatilidade. Mas aqui tem uma observação, ó, que é o quê? Eles são marcados a mercado. Essa marcação a mercado não vou explicar aqui, existem vídeos na internet também, mas pode ser um próximo vídeo para explicar isso. Que é o que? Essa marcação a mercado basicamente por mais que seja renda fixa, esse título muda de valor todos os dias, dependendo das características do mercado no dia, das notícias que surgem. Esses títulos eles têm uma variação no preço. Mas aqui eu estou considerando que ele não está sendo taxado a mercado, tá? Então a volatilidade dele fica na curva e aí você não tem essa volatilidade. Então essa é a observaçãozinha, tá? E por último aqui a parte do risco gerenciável, que eu expliquei anteriormente, mas o que significa aqui? Por exemplo, uma LCI, LCA e CDB, se você não é criterioso na hora de escolher ele,
você acaba correndo mais risco do que o necessário. Por isso que aqui você não gerencia o seu risco. Você consegue escolher o melhor emissor, mas não consegue, no caso, gerenciar o risco dele em si. Então, se você coloca em algum, que seja LCI, LCI, LCA, CDB, se você escolhe um banco aqui no caso, que o risco é muito alto, e se o banco quebra, já era, você perdeu. Lógico que tem o FGC e tal, mas você não gerencia esse risco. Então, você não consegue fazer isso nem aqui nesses ativos LCI, LCA e CDB. Ainda pior em CRI, CRA e debentures. Se você não souber muito bem escolher isso aqui, pode dar problema também. Ações e FIIs, qualidade da empresa, né? Se você também escolhe errado, você não consegue gerenciar. Já na parte do tesouro, o tesouro pré-fixado, o tesouro Selic e o tesouro IPCA+, o risco é gerenciável até certo ponto. Por quê? Aqui, como é um título do governo, se ele precisar, se ele tiver algum problema, ele simplesmente emite moeda. Então, assim, até certo ponto é gerenciável, né? Só se ele der um calote, mas aí o buraco é mais embaixo, né? Eu coloco como gerenciável justamente para essa questão dele poder imprimir a moeda. Então, a gente olhando e observando aqui, entre todas as opções, a que consegue colocar o mais próximo possível seria aqui o Tesouro IPCA. Ela não é perfeitamente igual, né? Obviamente, mas é muito próximo do que a gente precisa para a gente fazer uma comparação. Se a gente está investindo no melhor ativo naquele momento, tá? Eu vou entrar aqui no site do Tesouro e vocês vão ver algumas características e a gente vai conseguir analisar em quanto estão as taxas hoje para a gente fazer a comparação com o imóvel que a gente está dando de exemplo aqui. Com o site do Tesouro aberto, vamos dar uma olhadinha aqui nos títulos. Então a gente tem aqui o título pré-fixado, igual eu comentei, ó. O pré-fixado, ele tem um prazo maior que 10 anos, ó. A gente está em 2025, ele paga os juros semestrais num prazo mais longo. E o Tesouro Selic não, ó. Inclusive ele não tem, há mais de 10 anos não aparece, ó. Nem 10 anos. E o que nos interessa são esses aqui, ó. Tesouro IPCA. Até tem o de 2035 aqui, ó. Sem os juros semestrais, então o que a gente quer é esse daqui, que é o Tesouro IPCA+, com os juros semestrais de 2035. Esse aqui é o que mais se aproxima do que a gente busca agora para conseguir comparar as taxas, que vai ser essa daqui, com os imóveis. Então vamos pegar isso aqui como referência. O título do Tesouro está pagando IPCA mais 7,63%. E vou voltar lá agora para a apresentação e a gente vai usar esse número aqui para fazer umas comparações. Se você quiser dar uma olhada aqui, é só entrar no site do Tesouro Direto. Tem aqui na parte de investimentos todas as taxas, os valores mínimos para você investir. E outros detalhezinhos aqui, mas que se alguém quiser, depois eu faço um outro vídeo explicando. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, aqui de volta, vamos pegar aqui essa pequena comparação. Então, o que a gente vai fazer? Olha que coisa. Quando eu entrei no site anteriormente, o número estava em 7,59. Então, olha, observa como esse número vai variando praticamente todos os dias. É difícil ele se manter. Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? No nosso exemplo, o imóvel tinha um valor de 500 mil. O imóvel tinha um valor de 500 mil. E a nossa taxa deu, quando a gente tirou os 20%, deu 4,6% ao ano. Então, olha que interessante. O imóvel a gente sabe que ele valoriza, ou tende a valorizar a inflação. Então, essa parte aqui, ó, do imóvel, ela está rendendo, os 500 mil estão rendendo o IPCA. E, além disso, a gente está ganhando mais 4,6% ao ano de rendimentos em cima do aluguel que a gente recebe. Olha que interessante. Se a gente coloca esses 500 mil em um título público, a gente também recebe o IPCA, que é a inflação. E aqui a gente recebe mesmo. Não é assim, não é igual o imóvel que tem a possibilidade. Mais um valor anual.
aqui no exemplo está 7,59, mas lá no site do Tesouro estava 7,63, mas aqui você vai entender a lógica. Isso é coincidência a gente conseguir fazer essa comparação? Não é. O mercado faz conta. É aqui que é a grande sacada. Você consegue comparar exatamente o imóvel com o título público IPCA+. E aqui a gente consegue entender o quê? Se existe o prêmio de risco. Nesse nosso exemplo aqui, ó, não existe prêmio de risco, que é o quê? O quanto a mais a gente está recebendo, por exemplo, ó, 4,60 para 7,60 aqui praticamente, né? Ou seja, a gente está abaixo. A gente está recebendo menos, vamos considerar que a parte do IPCA se mantém, tá? É igual, isso aqui é uma suposição. A gente sabe que no título público a gente vai receber a inflação exata, já no imóvel a gente não tem certeza, mas em modo de comparação, para a gente entender se a gente está tendo esse prêmio ou não, a gente analisa o quê? Basicamente, essa parte aqui, ó, essa parte pré-fixada. Então, nesse exemplo aqui, que a gente está dando, nesse exemplo aqui, o que está acontecendo? A gente está recebendo menos alugando do que se a gente comprasse o título público por 10 anos. Entendeu? Então, o que é interessante aqui? É a gente analisar de que forma? Quando a gente faz assim, ó. Quando você faz um investimento no imóvel, que é o nosso exemplo aqui, em relação ao título público, tudo que tiver abaixo está sem prêmio. Olha lá. Quando que o imóvel começa a ficar interessante? Quando que eu tenho um prêmio? Quando esse número aqui fica maior do que o valor do título público. Então, por exemplo, 7,59 para 8,59, a gente tem 1% de prêmio. 9,59, a gente tem 2% de prêmio. E aqui, olha que coisa. No mercado, quando a gente faz quando gestores e outros profissionais, ou investidores profissionais como um todo, eles sempre olham o prêmio, porque não faz sentido você receber menos, pelo risco que você está correndo, não faz sentido você receber menos por estar correndo o problema de inadimplência, ter que deixar o dinheiro separado para reforma. Todo esse risco que você está correndo do inquilino não pagar, dele sair a qualquer momento, você ficar mais 3 meses sem receber, esse risco, ele tem que ser recompensado. Então, por exemplo, tem gente aqui que acha 1% pouco ainda. 2% pode ser pouco, aí vai de cada um. Pode ser 3, pode ser 5. Lógico que quanto maior o prêmio que você exige, mais difícil vai ser você encontrar. E aqui é um fato interessante, um número histórico. A gente viu que na parte dos imóveis imóvel comercial estava por volta de 6,7, se não me engano, né? O que ainda estava ruim em relação a esse daqui. Estava muito próximo, mas o imóvel comercial ele tende a ser mais alto do que o residencial. Então, geralmente fica ali por volta de IPCA mais 10 o comercial, que seria basicamente o que está pagando hoje, ó. Entendeu? Isso não é uma regra, tá? Cada região vai mudar, igual a gente viu. Mas esse número aqui, a gente olhando o residencial, ele tende a ser mais baixo do que o imóvel comercial. Mas assim, via de regra, geralmente o comercial é mais alto que o residencial, e aí tem que analisar para ver se está fazendo sentido ou não. Pelo histórico, pelo menos aqui da minha cidade, da minha região, o imóvel, em relação à média nacional, né, que é o 7,6, está muito baixo. Esse número tende a ser mais alto. Então, a comparação, por que acontece isso? Porque são profissionais que fazem aluguel comercial e eles querem um prêmio de risco. Se não existir o prêmio de risco, eles vão para um título público. Muito menos risco, corrige o IPCA, tem o aluguel, entre aspas, é muito mais alto. Então essa é a comparação que o mercado faz. Isso que é interessante você conseguir fazer essa comparação antes de alugar seu imóvel, seja comercial, seja residencial. Compara ele nesse caso aqui, com o IPCA mais alguma coisa, para você entender se você está tendo um prêmio de risco pelo aluguel que você está ganhando. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e se você tiver alguma dúvida ou quer conversar diretamente comigo, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, para o @investimentoscomfoco e a gente bate um papo lá. E já aproveita e me segue também.